Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, nós vamos para o vídeo 2 da tristeza, no qual nós vamos ensinar o cabelo, os óculos, os bracinhos e as expressões faciais. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo 2, gente, eu peço que vocês voltem para o vídeo 1 e faça o corpinho, no qual eu ensino a fazer no vídeo 1 a cabeça, o corpinho e aqui os pés, tá? Lembrando que a nossa base Funko Pop, gente, ela fica em pé sozinha, então ela é ótima para fazer decoração, tá? Decoração de quarto infantil ou para quem coleciona também os Funko Pops. Então, toda a linha fica em pé sozinha, tá? Peço para que você se inscrever aqui no canal, gente. Se você não se inscreveu ainda, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. E peço também para que você compartilhe essa receita com alguém que você sabe que gosta de amigurumi e gostaria de fazer o vídeo da tristeza aqui com a gente, tá? E se você gosta aqui do canal, gente, se identifica com os vídeos que eu posto aqui, eu te convido também a se tornar membro aqui do canal, pois como membro você terá acesso a mais benefícios, como por exemplo, os membros ponto alto, eles têm acesso aos nossos vídeos aqui primeiro. Então, eles são disponibilizados para os membros ponto alto primeiro e depois é disponibilizado para o público em geral. Lembrando, gente, que eu deixo na descrição do vídeo todo o material que foi utilizado, tá? A cor das linhas, qual linha eu usei, o tamanho do olhinho, qual material eu usei para fazer os óculos, tá? Tá tudo lá especificado na descrição, tá? Então, vamos lá finalizar essa peça? Agora, gente, nós vamos fazer a finalização da roupa, tá? Eu vou pegar aqui o tom branco, vou deixar um pedacinho de linha ali pra fazer acabamento. Fiz um nó corrediço e vou vir começando aqui por trás, tá? Aqui, ó, vou enganchar nessas alcinhas que a gente deixou. Vou fazer aqui, puxar uma laçada, tá? Fazer baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas, tá? Quer dizer, aqui, na verdade, eu fiz um ponto, né? Mas não tem problema. Vou puxar aqui, gente, e vou dar continuidade fazendo 4 meio pontos altos e um aumento, tá? Então, ó, meio ponto alto você passa nas 3 alcinhas de vez. Você põe a laçada na agulha, põe no ponto, puxa a linha novamente e passa nas 3 de vez, tá? Então, ó, novamente. Vem aqui, puxa a laçada. Fica com 3 alcinhas e passa pelas 3 de vez, tá? Fiz aqui 4 pontos, eu vou fazer agora um aumento. Então, nesse próximo ponto, vai ser 2 pontos na mesma base, tá? Então, ó, entro aqui no mesmo ponto e puxo a laçada e faço mais um meio ponto alto. E vou fazer aqui, gente, até o final da carreira, tá? A gente vai ficar com 36 pontos aqui nessa carreira. Então, 4 pontos, 4 meio pontos altos e um aumento. Finalizei aqui, gente, a minha carreirinha com 4 meio pontos altos e um aumento. E agora, gente, eu vou seguir fazendo, ó, aqui no último ponto, você vem, prega com ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas e continua mais uma carreira em meio ponto alto, tá? Mais uma carreirinha em meio ponto alto. Olha só, gente, finalizei aqui a minha carreirinha. E agora, gente, eu vou fazer um ponto falso, tá? Pra poder finalizar aqui. Essa aqui, gente, ó, é das correntinhas que a gente fez, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou vir nesse próximo ponto. Vou saltar ela, vou vir nesse próximo ponto. Puxo, ó. E vou entrar aqui no ponto onde eu estava, por dentro dele, tá? Pra fazer um ponto falso. Ó. E aqui você puxa pra acertar o ponto, tá? Pra ele não ficar folgado. Então, você pode puxar bem, ó. E ele fica do tamanho dos outros, tá? Aqui você vai fazer o acabamento dando um nozinho e esconder esse fio. Bom, gente, vou fazer aqui o nó corrediço novamente.
E agora a gente vai fazer dessa parte de cima. Geralmente a gente faz assim com o bonequinho de cabeça pra baixo, tá? E vou fazer, gente, esse aqui em ponto baixíssimo, porque eu vou subir correntinhas, tá? Então, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui aumento por toda a volta, só que em meio ponto alto, tá? Então, vai ser a carreirinha de aumentos, só que em meio ponto alto. Para cada ponto de base, 2 pontos, fazendo aqui a laçada, ó, meio ponto alto. Você entra no ponto, puxa a laçada novamente, fica com 3 na agulha e passa pelas 3 de vez. E aí, para cada ponto, você vai fazer 2, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, e aí eu já volto com vocês. Bom, gente, eu finalizei aqui a minha carreirinha de aumentos, e agora eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais uma carreirinha de meio ponto alto, de ponto sobre ponto, tá? Então, sem aumento e sem diminuição, mais uma carreirinha de meio ponto alto. Eu vou fazer aqui o meu e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, a minha carreirinha, tá? Ó, ficou assim. Aqui, gente, eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, tá? Ó, você faz aqui no pontinho, pegando as 2 alcinhas. Faz um ponto baixíssimo. E aqui, ou pode fazer o ponto fake também, tá, gente? E aqui você já corta a linha e já esconde o fio, tá? E ficou assim. Bom, gente, aqui pra fazer os braços, a gente vai fazer um anel mágico com 5 pontos, tá? Ou você faz 2 correntinhas, igual eu tô fazendo aqui, e põe 5 pontos dentro da primeira correntinha. Eu gosto de fazer assim quando é braço, porque ele não fica abrindo, tá? Aqui, esse pontinho aqui que fica do anel mágico, quando a gente fecha, ele não fica abrindo. Então, eu prefiro fazer assim quando é na mão, tá? Mas quem quiser pode fazer o anel mágico normal. Fiz aqui os meus 5 pontos, a próxima carreirinha vai ser de aumentos, tá? Então, para cada ponto de base, 2 pontos. Nossa, esse primeiro aqui ficou difícil. Cada ponto de base, 2 pontos. Fiz aqui minha carreirinha de aumentos e agora, gente, eu vou fazer por 2 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 2 carreirinhas com 10 pontos. Finalizei aqui, gente, minhas 2 carreirinhas e agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição, tá? 3 pontos e uma diminuição. Diminuição, você pega a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo. Fazer 3 pontos novamente e mais uma diminuição. 3. E já vou deixar as 2 laçadas aqui, que agora eu vou trocar para o tom branco. Vou começar com o branco e vou fazer ponto baixo por toda a volta, tá? Então, ponto baixo por toda a volta, 8 pontos baixos.
Vou fazer aqui o meu e eu já volto com vocês. Finalizei aqui, gente. Agora eu vou dar seguimento também fazendo ponto baixo, só que pegando só a alcinha de trás, tá? Então, 8 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. BLO por toda a volta. Agora, gente, vou fazer ponto sobre ponto, tá? Por 5 carreirinhas. Então, até a carreirinha de número 11, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Eu vou fazer aqui a minha, e aí eu volto com vocês. Só, gente, finalizei aqui a minha carreirinha de número 11. Pus um pouquinho de enchimento aqui só na mão, tá? No bracinho eu não ponho. E aqui eu vou fechar a peça pegando as 2 alcinhas desse lado, 2 alcinhas do outro lado. E fechar a peça com ponto baixo, tá? Então, ó, unindo as 2 partes. E aí, você vai fechando a peça com 4 pontos baixos no total. Finalizando aqui, você pode cortar o fio, deixar um fio longo para costura, que não precisa ser muito, porque é só 4 pontinhos, tá? Agora, gente, para fazer o acabamento ali na mãozinha, você vai fazer um nó corrediço, deixar um pouquinho aqui de linha para fazer o acabamento depois. Vai enganchar aqui na peça, ó, nessas alcinhas onde a gente deixou, tá? E aqui nós vamos fazer o acabamento em meio ponto alto, igual a gente fez na blusa. Então, vou subir 2 correntinhas, tá? 1 e 2. Engancha aqui, ó, faz a laçada na agulha. Vou vir aqui na alcinha, faz a laçada novamente e passa pelas 3 de vez, tá? Então, faz um ponto e um aumento por toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha e eu já volto com vocês. Finalizei aqui, gente, fazendo um ponto e um aumento por toda a volta. E vou fazer agora um ponto falso, tá? Vou pular aqui, ó, as 2 correntinhas, tá? Onde eu fiz, para que ele fique bem unido. E vou vir aqui, ó, passei por dentro. Esse fio aqui, gente, é do outro acabamento, tá? Ó. Então, você salta as 2 correntinhas para que ele fique bem unido aqui na peça. E volta aqui por dentro desse ponto onde você começou, tá? Fazendo um ponto falso. E aí, você pode puxar bem para unir as 2 partes, tá? Feito isso, aqui você vai dar 2 nozinhos e esconder o fio. Lembrando sempre, gente, de deixar essas partes que tem os nozinhos pra trás, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, vai ser a mãozinha direita, tá? Que aí fica mais bonitinho. Olha só, gente, pra fazer o cabelo, eu vou usar essa linha aqui, da Pinguim. É lã, tá? Ela é 100% acrílico. Então, eu vou fazer o cabelo e vou desfiar com a rasqueadeira, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui vários fios com esse tamanho de mais ou menos... Vai ser um tamanho, gente, de mais ou menos 15 centímetros, tá? Não precisa ser, gente, tudo certinho. Então, assim, eu vou pegar o fio, ó, e vou fazendo vários, dobrando aqui, tá? Até chegar uma certa quantidade. Pode fazer bastante, porque a gente vai colocar aqui na cabecinha inteira, tá? Então, ó, mais ou menos 15 centímetros, e você vai puxando aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é demarcar onde eu quero, tá? Então, assim, o cabelo dela é partido de lado. Então, eu vou fazer aqui, ó, da carreira de aumentos, tá? A última carreira de aumentos. E vou fazer até aqui, ó. Mais ou menos, cortado de lado, tá? Então, ó, um pouquinho depois do anel mágico. Gente, não precisa estar exatamente igual. É só pra você ter uma noção de como que eu vou fazer, tá? Aqui na frente eu ponho na parte toda, tá? E aqui, gente, como que a gente vai fazer? Aqui, como é seguindo, que eu quero que ele venha pra esse lado, eu vou pegar
aqui o fio, ó. Dobro ele ao meio. Vou tirar aqui o alfinete pra vocês verem. Ó, insiro aqui pegando o corpo do ponto. E puxo uma laçada. Fico com ela aqui na agulha. Vou entrar aqui no outro ponto. Corpo do ponto. Entro nessa laçada. Pego um outro fio. Puxo ele por dentro dessa laçada, tá? E aqui, ó, eu puxo ela pra dentro. Fazendo isso, gente, esse nozinho aqui, ele não fica aparente. Ele fica dentro da cabeça. Então, muita gente que põe fio a fio, acaba aparecendo aquele nozinho, porque põe o fio e já fecha aqui. Ao invés de passar aqui por dentro, ó, e pegar o outro fio, ele já vem por aqui e fecha. Aí, o nozinho fica aparente, tá? Então, ó, cada fio eu vou passando por dentro da laçada e vou puxando aqui, ó. Tá? Então, ó, vou fazer aqui até chegar aqui nesse marcador. Vou fazendo cada ponto, tá, gente? Nessa fase aqui eu não salto ponto. Nossa, gente, fazer assim gravando é muito ruim, porque eu tenho que deixar o bonequinho na posição certa pra vocês verem, né? Aí fica mais ruim pra mim. Mas, ó, não tem muito segredo, gente. Você vai dobrar o fio ao meio, tá? Pegar aqui o corpo do ponto. Ó, sai no mesmo ponto onde tá a laçada, passa por dentro dela. Passa por dentro dela e pega o novo fio. Passando por dentro dos dois, tá? E puxa o fio anterior. Aqui, gente, ele não sai, ó. Tá? Ele fica bem preso, porque ele tá com um nozinho, só que o nozinho tá por dentro da peça. Então, eu vou continuar aqui fazendo, vou fazer aqui até esses e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui, gente, e agora eu vou voltar no mesmo ponto, ó, entrando aqui no mesmo lugar, só que agora, gente, eu vou fazer, voltando pra carreirinha, voltando o fio pra baixo, tá? Esse aqui eu voltei pra cima, ó, porque eu quero que ele fique pra cá. Esse outro, eu vou deixando ele puxando pra baixo, tá? Pra ele ficar na direção que eu quero. Então, ó, vou introduzir aqui no mesmo ponto, vou sair e entrar dentro dessa laçada. E puxo aqui, ó, o fio anterior, dentro do mesmo ponto, tá, gente? Só nessa carreirinha que é de divisão, pra não dar diferença na hora que a gente for passar a rasqueadeira, tá? Ó, passei, puxo. Tô deixando grande aqui pra vocês verem direitinho onde que eu tô colocando. Tá vendo? Aí vai ficando um direcionado pra baixo e o outro direcionado pra cima, tá, gente? Saiu um pouco de enchimento, mas não tem problema, viu, gente? Normal, quando a gente coloca assim, sair um pouco de enchimento. E aí, você vai fazendo, gente. Eu vou fazer aqui até finalizar, até chegar aqui junto com o outro, tá? Aí eu mostro pra vocês a finalização. Olha só, gente, cheguei aqui no final, ó. Aqui vai ficar um pouquinho menos, eu deixei uma carreirinha menos. Eu vou dar segmento subindo aqui pra essa carreira, ó. E vou fazer aqui na frente inteira, tá? Então, ó, vou pegar aqui no ponto. Mesma coisa, gente.
E você vai dando segmento pra onde você quer, tá? Ó, puxei aqui, e aqui eu já venho pro ponto aqui da frente, ó. E aí, você vai fazendo, gente, ponto a ponto, tá? Se você saltar, ele não vai ficar tão legal aqui na frente, então eu recomendo que faça, pelo menos aqui na frente, todos os pontos, tá? E aí, aqui atrás, eu já vou mostrar pra vocês, assim que eu terminar aqui o da frente, como que eu faço pra não ficar tão falhado assim e ficar da cor do cabelinho, tá? Olha só, gente, chegando aqui nessa parte, você vai dar continuidade, tá? Você vai fazer por toda a volta aqui, ó, até chegar aqui do outro lado, tá bom? Então, ó, você vai fazer toda a volta desse mesmo jeito, pegando cada ponto, até chegar aqui do outro lado. Aí, quando eu chegar, eu volto com vocês e mostro como que faz o restante. Olha só, gente, tô chegando aqui no final e dá essa diferença de carreira, né? Porque a gente trabalha em espiral. Então, aqui eu terminei na de cima e aqui, onde eu voltei, foi na de baixo. Normal, tá, gente? Vai acontecer em toda a carreira que você fizer, porque, como eu disse, a gente trabalha em espiral. Não tem problema algum, você vai entrar na carreira de baixo. Entrar na carreira de baixo e puxar o fio normalmente, tá? Ó, falta um fiozinho aqui pra fazer, gente. E como que eu finalizo essa carreira? Aqui, ó, eu vou passar o fio normalmente, ó. Vou entrar aqui, sai o enchimento. Vou entrar aqui, ó, entro na laçada, puxo o fio normalmente. Vou puxar aqui o anterior, pra poder colocar o nozinho pra dentro. E esses dois fios eu vou puxar aqui, ó, por dentro da laçada, tá? E posso puxar os dois e pronto, fez o nozinho, só que fez o nozinho pra fora. E aqui ele não sai, tá? E não desmancha os outros também, vão ficar bem firmes, tá? Então, ó, aqui eu fiz ao redor da cabeça inteira. Essa parte aqui a gente fez dois, né, pra ser a divisão do cabelo. E o restante vai ficar pro lado. Prontinho. Aqui, gente, pra não ficar essas falhas e a gente não fazer no cabelo inteiro, porque ia levar muito tempo e ia ficar muito cabelo também na cabeça do bonequinho. Não fica legal também quando fica tanto cabelo assim. Aqui, gente, pra fazer nas laterais, ó, você vai soltar em média 3 carreiras. Só toma cuidado, gente, para a mesma quantidade aqui que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, tá? Então, ó, você faz a primeira parte, depois você conta certinho a quantidade de pontos que você deixou aqui de um olhinho pro outro, tá? Aqui, gente, eu saio na mesma direção aqui do outro, ó, na mesma carreirinha lá de cima. Vou puxar o fio, usando as 3 carreiras, e dar um nozinho aqui, ó, passando por dentro, deixando ele bem rente, ó. Aí, o cabelinho já vai cair pra baixo, tá? Então, ó, aqui de novo. Pego a próxima carreirinha. Puxo o fio. Faço o nozinho passando por dentro da laçada. E já ajusto ele na cabeça. Ó, o cabelinho já vai ficando caído, tá? E aqui eu vou fazer, gente, até completar... Aqui eu fiz uma carreira a mais. Até completar aqui a quantidade de fio que eu quero. Então, eu vou fazer aqui ao redor inteiro, tá? E aí, eu vou ver se eu vou fazer uma carreira a mais ou se eu vou deixar só aqui, porque ela tem um cabelo pequeno, né? Ela não precisa de muito cabelo. Então, eu vou fazer essa carreira aqui, ó, 3 carreiras, tá? Vou vir fazendo até chegar aqui do outro lado do olhinho. Olha só, gente, finalizei aqui, ó, essa parte de trás, ó, como que ele ficou. Você vai fazer em toda a parte, tá? E aqui, gente, na parte de cima, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, você vai dividir o cabelinho que vai ficar pra cá,
Pra você ter uma noção de como que tá ficando. Ó. Esse aqui é de onde você partiu, tá? Aquela carreirinha lá que a gente fez no começo. E aqui, o restante, ele vai todo pro lado, tá? Então, ó, ele vai todo ficando assim. Ele já tá bonitinho, gente, olha isso. Eu adoro quando o amigurumi vai tomando o formato, né, do personagem, gente. Pra mim fica lindo, assim. Esse aqui da carreira de trás, você também vai deixar ele pra baixo, tá? Essa carreirinha que a gente fez primeiro. E aqui em cima, gente, aonde tá carequinha, o que você vai fazer? Esses fios eu vou passar pra cá. E aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Pegando 3 carreiras, só que aqui vai ser um pouquinho diferente, mais difícil, porque a carreirinha tá assim, tá? Então, pode ser que você tenha que fazer 2 pontos, 2 cabelinhos no mesmo ponto, tá? Então, assim, porque não fica exatamente certo, porque além de ser carreiras de aumentos, elas não ficam o ponto certinho, assim, igual quando a gente pega aqui atrás, tá? Então, você vai fazendo a base de mais ou menos 3 pontos e vai puxando o fio. Então, ok? Igual a gente fez lá atrás, só não vai ter a carreira tão definida quanto lá atrás, tá? Mas é a mesma coisa. Puxa o fio aqui, ó. E vai preenchendo o espaço. Ó, esse aqui, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, ele já vai sair aqui. E esse terceiro eu vou ter que usar o mesmo ponto aqui de baixo, tá vendo? Pra ir preenchendo, porque não é tão certinho quanto lá embaixo. E aí, eu vou fazer aqui, gente, vou preencher esse espaço todo. Tá? Fazer todo pro lado, tá? Porque o cabelo dela é pro lado. Então, a gente vai fazer todo nessa direção. Tá ok? Eu vou fazer aqui, ó, vai ter 3 carreirinhas, tá? Olha só, gente, finalizei aqui na parte de cima, tá? Então, ficou 3 carreirinhas. Ó, essa aí foi a primeira, aqui a segunda e aqui a terceira, tá? Aqui, gente, esse cabelo você vai voltando todo pro lado que você quer, tá? E aqui, ó, tem mais uma carreirinha que foi aquela que a gente fez junta lá no começo, tá? Então, você divide ela bem, que uns fios vão para um lado, outros fios vão para cima, tá? Ó. E aqui, gente, você penteando aqui, deixando ele certinho, dá até pra deixar assim, só com a lã, tá? Ó, já fica bonitinho você arrumando ele. Só que aqui, gente, eu ainda vou passar a rasqueadeira, tá? Então, a rasqueadeira, pra quem não conhece, é essa ferramenta aqui, ó. Que é usada em pet shop, tá, gente? Você encontra ela, que ela é usada pra raspar os pelinhos dos animais. Os pelos caídos do cachorrinho, do gato. É importante que você compre essa de alumínio, tá? Ou de ferrinho aqui, ó. Que os dentinhos sejam de ferro. Aquele de plástico, ele não vai desfiar tão bem a lã, tá? Então, esse aqui, ele desfia bem melhor. E aqui, gente, você vai pegar mecha por mecha, tá? Sempre vai pôr ou a mão embaixo, ou alguma ferramenta que possa te auxiliar, porque tem... Se você fizer muito forte, você vai acabar furando o dedo com a rasqueadeira, tá? E aqui, gente, você vai desfiar toda essa lã, pegando mecha por mecha, tá? Então, ó. Eu vou fazer aqui no cabelinho. E aqui, gente, eu vou desfiar até chegar nesse nozinho, tá? Ó, sempre começa pelas pontas e vai puxando
até ele desfiar completamente. É normal sair bastante lã, tá, gente? Então, ó, a rasqueadeira fica com bastante. E aqui, gente, você vai fazer no cabelo inteiro. Eu sempre costumo falar que eu costumo fazer de baixo pra cima, tá? Porque se você fizer de cima primeiro, fica mais difícil pra você encontrar esses aqui depois. Então, você vai fazendo. E aí, se você já quiser ir passando a chapinha, fica melhor ainda, porque ele não fica tanto volume. Então, aqui, ó, eu faço a primeira mecha da parte de baixo inteira, aí eu já passo a chapinha. Aí ele vai ficando mais lisinho, então fica mais fácil de você ir trabalhando. Porque aqui, conforme você vai fazendo, você vai ver o volume que vai dando. E aí fica mais difícil de você passar a rasqueadeira nos cabelos de cima, tá? Ó, gente, e aí você vai fazer em todo o cabelo. Me diz aí se você já conhece essa técnica, se você já usa nos seus amigurumis. Ó, que essa lã aqui, você vai descartar ela, tá? Que não vai usar nessa peça. E aqui, gente, você vai pegando mecha por mecha e vai fazendo. Então, gente, como eu disse, comenta aí, tá? Põe nos comentários se você já usa essa técnica, se você já conhecia. Ou se você tá conhecendo aqui comigo agora. Essa técnica aqui é usada com a lã para fazer os cabelos dos amigurumis. Eu vou desfiar aqui essa parte de trás toda. E aí, eu vou vir com a chapinha para mostrar para vocês como que é, tá? Depois eu vou fazer no cabelo inteiro. E venho com o resultado final. Você desfia todo ele, tá, gente? Não deixa fiozinho sem desfiar, sem passar a rasqueadeira, tá? E ele vai ficando assim. Ó, tenho mais duas mechinhas aqui. Aí, eu vou fazer elas e vou voltar com a chapinha, tá? Gente, quando você for passar a rasqueadeira, não adianta pôr força, tá? Não é força que vai fazendo, é o jeito aqui como você vai colocando. E não adianta começar do final do cabelo, que você vai... que ele vai dar nozinho e não vai desfiar, você vai acabar perdendo o fio inteiro. Então, sempre começa pelas pontas, não precisa força. Você só vai pôr aqui uma coisa que apoie ou a própria mão, pra você não danificar o amigurumi embaixo, tá? Então, ó, e aí você vai passando até desfiar o fio por completo. Não adianta você querer começar aqui da raiz, que você não vai conseguir desfiar o fio por completo, tá? Então, ele vai acabar dando uns nozinhos e você vai acabar perdendo a maior parte desse fio, tá bom? Então, ó, acabei aqui a carreirinha. E aí, gente, eu vou passar aqui a chapinha nessa parte pra vocês verem como é. E vou fazer o restante do meu cabelo, tá? Olha só, gente, feito isso, você vai separar por mecha, tá? E vai passar, gente, a chapinha. Gente, não é nenhuma chapinha específica para amigurumi, tá? É a chapinha tradicional. Existem algumas pequenininhas aí no mercado que o pessoal usa porque é mais fácil para trabalhar. Mas essa aqui mesmo que eu tô usando é uma chapinha para cabelo normal, tá? Uma chapinha para cabelo normal, você vai passar no fio e vai passar a rasqueadeira normalmente, tá? Ó, e aí ele já vai dando um brilho, tá vendo? Ele dá um brilho no fio e diminui bastante o volume. Precisou passar mais de uma vez? Você pode passar. Só que eu não indico deixar muito tempo no cabelo, tá?
o cabelo, ó, na lã, porque vai acabar derretendo, tá? Então, ó, deixa ela assim, bem esticadinha. Vai pegando por mecha e passando a chapinha, tá? Eu passo de 1 a 2 vezes e pentio novamente, tá? Então, ó, passou aqui, você penteia. Esse aqui eu fiz mais uma mechinha de cima. Penteei. E vou passar novamente na direção em que ela vai ficar, tá, gente? E aí, ó, você penteia. E ele já dá, ó, fica lisinho, tá? E já dá um caimento melhor no volume. Ó a diferença de quando você passa a chapinha e aqui sem a chapinha, tá? E aí, gente, você vai fazer no cabelo inteiro assim, na direção do fio, tá? Então, só esses que vão ser pra cá, ó, a primeira e a segunda mecha. Daí, você vai direcionar pra trás essa parte aqui que a gente fez e mais uma carreirinha que a gente fez em cima. E o restante, gente, todo pro lado, tá? Porque é a direção do cabelo dela. Então, olha só, gente, aqui pra fazer a sobrancelha, vai ser um detalhezinho da mesma cor, tá? Então, já peguei a linha aqui na agulha do tapeceiro, já fiz em uma. Você vai entrar aqui, gente, ó, uma carreirinha, um pontinho depois do olhinho, 2 carreirinhas acima, tá? E eu vou fazer ela usando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, na primeira aqui, ó, já vou dar uma descida e vou completar ela aqui uma carreira após o olhinho, tá? Então, você conta 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 2 carreirinhas abaixo, ou uma carreirinha abaixo, tá? Olha só, aqui você vai vir 5, né? Vai sair no mesmo lugar, cuidado para não desfiar o fio. E aqui, gente, eu vou trazendo ele do jeito que eu quero, tá? Então, como eu quero que ela fique com a feição mais triste, né? Eu vou deixar ele, ó, em vez de deixar reto, eu vou puxar aqui para essa carreira de baixo e vou deixar aqui com um caimento aqui em cima. Então, organizei aqui, eu passo novamente e volto aqui para esse fio onde eu comecei, só para fazer o acabamento. Aqui, gente, para que não saia do lugar, o que você pode fazer? Você pode pegar também e fazer a mesma coisa que a gente faz aqui no cantinho do olho, tá? Para não sair do lugar, você tira esses fios de enchimento que vai ficando. E aqui, ó, você posiciona do jeito que você quer. Ela assim, com a carinha um pouquinho mais triste, ó. E aqui você pode pôr uma gotinha de cola também, igual a gente fez aqui no olhinho, tá? Olha só, gente, aqui pra fazer o narizinho, eu vou entrar em qualquer lugar. Vou sair aqui, gente, na última carreira do olhinho, ó. Na última carreira do olhinho, vou fazer com um ponto só, tá? Porque o narizinho dela é bem discreto. Então, deixo aqui um pouquinho de fio para acabamento. E vou fazer aqui, ó, pegando só um ponto, tá? Então, vou fazer de 3 a 4 vezes, passando a linha. Ele vai ficar assim, pequenininho, bem discreto, tá? Esse enchimento aqui, gente, você põe pra dentro depois, pra não ficar aparecendo, tá? Quatro. 5. Ficou pequenininho, porém fica aparecendo. Aqui eu saio no mesmo lugar, dou 2 nozinhos, tá? Pra que ele não fique... Pra fazer o acabamento. E, ó, bem discretinho, tá? Pequenininho, mas dá pra ver que tem o narizinho ali. Olha só, gente, pra fazer o óculos, eu acho que eu já ensinei ele aqui em outro vídeo. Você vai precisar do arame galvanizado, tá? Que é aquele que não enferruja. Ele, gente, eu não encontrei colorido, tá? Eu não sei se tem. Então, o que que eu faço? Eu pego ele. Aqui, gente, você vai pegar um vidrinho. Como o óculos dela é redondo, você vai pegar de qualquer um, tá? Qualquer um que você seja aqui o tamanho que você queira. Só pra auxiliar, pra ele ficar bem redondinho. Aqui você vai deixar uma parte... Vai dobrando aqui o arame em volta do vasinho. Aí, fiz uma volta.
2 voltas e 3 voltas. E vou deixar aqui o pedaço também para fazer a alça, tá? Pra enganchar na cabeça. E aqui eu deixo também a alça pra colocar na cabeça, tá? Vou cortar aqui, ó. Cortei. Finalizando aqui, gente, você vai tirar, vai ficar com as 3 na mão, tá? E aqui, ó, você vai abrir uma, deixando uma, você abre. Ficou redondinho assim, certo? E você vai, com o auxílio do alicate, segurando aqui, ó. Só pra ele não fugir do lugar, tá, gente? Porque não é porque é difícil. E também não fica duro, é só pra que ele fique no lugar certo. Você vai girar a peça. Então, segura bem. Peraí que o meu tá soltando. E gira. Tá vendo? Ó, girou, ele vai ficar com esse fundinho aqui, que é do meio do óculos, tá? E aqui, gente, você vai moldando com a mão mesmo, porque esse arame é bem fácil de malear, tá? E aqui, ó, subiu a primeira pontinha, você fez a primeira perna do óculos. Aqui, você direciona, ó, mais ou menos aqui no mesmo tamanho. E também coloca pra trás aqui. E aí, você vai moldando pra ele ficar certinho, ó. E tá pronto o óculos, tá? Aqui, gente, nessa parte aqui, pra não ficar essa pontinha, você dobra ela, tá? Bem pequenininho mesmo, só pra ela não ficar furando. Então, você dobra, ó, pra baixo, pra ela ficar assim. E corta a outra do mesmo tamanho. Aqui um pouquinho maior, porque eu vou dobrar ainda. E aí, você dobra também pra ficar do mesmo tamanho, tá? E ficou assim o nosso. E você vai pegar, vai medir nela, vai ver se ficou do jeito que você quer, tá? Ficou do tamanho que eu queria. Se não, você pega outro vasinho. Esse aqui, gente, é de medicamento mesmo, tá? Então, só pra fazer a circunferência do tamanho que eu quero. Então, você pega um que não seja tão grande pra ficar assim do tamanho, tá? Porque o nosso amigurumi, ele não é tão grande. E aqui, gente, eu vou colocar agora, passar em volta dele todo no fio da cor do óculos, tá? Então, nesse caso aqui, ou é azul ou é aquele lilás, desculpa, ou é preto ou aquele roxo bem escuro. Colocar o fio em toda a extensão para que fique da cor que você queira, tá? Aqui, gente, eu tô passando um pouquinho de cola com o alfinete, não precisa muito, tá? É só para que esse fio, ele não solte depois, você não veja a pontinha, tá? Então, ó, eu vou só colar aqui. E aqui, ó, você vai enrolando, tá? Aqui, esse finalzinho eu até deixo sem colocar, não tem problema, tá? E aí, você vai, ó, enrolando por cima dessa pontinha aqui, onde você pôs a cola, primeiro, tá? Aqui, gente, eu tô fazendo com o fio da Anne, que é mais fino do que o amigurumi tradicional. Porém, você pode fazer com qualquer um, tá? A diferença é que o amigurumi tradicional, ele vai ficar um pouquinho mais grossa a peça, tá? E aqui você vai passar, gente, em todo o óculos, tá? Aqui, gente, você vai enrolando e puxando ele, tá? Pra que ele fique bem justinho, assim, na peça, tá? Então, ó, faz até aqui no cantinho. Ó, fez da perna inteira do óculos. Puxa pra ele ficando bem justo. Aqui, você pode soltar assim um pouquinho a peça, ó.
e vai fazendo, enrolando normalmente, tá? E aqui, gente, você vai passando na peça inteira. Depois, é só fazer a junção aqui, ó. E passar um pouquinho de cola para que o fio não solte, tá? Então, eu vou afastando aqui, ó, um pouquinho. Assim, e vou enrolando o fio normalmente, tá? Essa parte aqui que fica 2. E vou fazer, gente, até o final aqui da peça, tá? Então, assim, ó, pra que ele fique bem justinho, não fique folgado. E vai só afastar um pouquinho e ir passando igual eu tô aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui até o final da minha peça e eu faço o acabamento com vocês. Chegando aqui no final, gente, eu vou fazer do mesmo jeito do começo, tá? Vou pegar aqui um pouquinho de cola. Vou passar aqui no arame. Depois, gente, eu posso até passar um pouquinho de cola mais por cima, aqui no cantinho, tá? Pra que essa pontinha não saia. E, ó, finalizei aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais de cola. E aqui vai ser pra prender a pontinha, tá? Ó. E vou passar aqui, ó, nesses aqui do começo. E vou voltar fazendo aqui, ó. Fiz mais aqui 3 ou 4 voltas. Aperto aqui, ó, pra que a cola entre dentro, tá, da linha. E aqui eu posso cortar bem rente, tá? Aqui você pode pegar e passar mais um pouquinho de cola aqui onde você cortou. Esse aqui do meu já secou um pouco. E aqui, ó, apertar na direção que você enrolou. Só pra que ele não saia, tá? Aqui, gente, deixa eu pegar outro alfinete, que aquele ali o meu secou a cola. Você vai pegar mais um pouquinho de cola. E aqui, ó, onde tá vendo que tá folgado? Você vai posicionar ele bem no local, pra onde vai ficar a perninha, ó. Que ele fique um em cima do outro, tá? Se tiver torto, você vem aqui com alicate, por conta da... Como a gente folgou ele de lugar. Você vem aqui, ó. Põe aqui um por cima do outro certinho, tá? E vem aqui, ó, com um pouquinho de cola, exatamente onde ele vai ficar. E pressiona aqui, desse lado, ó. Pra que ele não fique saindo do lugar, gente. E aqui você vai fazer, você pode fazer um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui no cantinho onde fica o nariz, tá? Dos dois lados do óculos. Pra que ele não fique fugindo, gente, do lugar que a gente quer, tá bom? Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola, e aí eu já mostro pra vocês como que fica. Olha só, gente, finalizei aqui, ó, passei a cola, então, ó, como ele ficou juntinho um do outro, tá? E aqui, gente, você vai colocar na peça, tá? Se for pra criança brincar, gente, eu aconselho também que você colhe aqui as alcinhas, tá? Pra que ele não fique saindo da peça. Então, eu aconselho que você colhe. Se for só para enfeite, para deixar lá como enfeite, então não precisa colar. E ficou assim, gente, o resultado final da nossa peça, tá? Esse aqui, gente, eu vou deixar sem boca, tá? Então, assim, pra quem preferir, pode pôr a boca também. Ela é bem pequenininha, só no cantinho aqui também. É bem fácil de fazer, tá? Eu vou deixar aqui a minha sem boquinha, tá? E ficou assim o resultado final da nossa peça. Me diz aí o que vocês acharam.